Atos 2:42, e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Atos 2:42. Perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão. A comunhão atinge 3 níveis. A comunhão atinge 3 níveis. Número 1, o nível vertical. Fala, vertical. Vertical. Você deve ter comunhão com Deus. Segundo, a comunhão atinge o nível horizontal. É a comunhão com seu irmão. Terceiro, um nível social. Social. Que é um nível, uma comunhão com a sociedade. Você compra, você paga, você toma emprestado, devolve. Como diz o pai do nosso pastor Gessé, o evangelho salva, mas educa. E eu sempre digo que a nossa vida aqui na terra é a prova física se temos ou não comunhão com Deus. Se a gente vive torto, a nossa comunhão com Deus também é torta. Então, viva esses 3 níveis de comunhão: vertical, horizontal e social. E no partir do pão, tudo indica que é isso aqui diz respeito à ceia do Senhor e que culminava uma alimentação dentro da comunidade. E nas orações, diga comigo, orações. E é sobre a oração que eu gostaria de falar na noite de hoje. Eu fiz um pequeno sermão aqui, e é a primeira vez que eu estou vindo aqui. Eu não vou pregar a minha melhor mensagem, não vou tentar lhe impressionar. Eu só vou ministrar este texto, e eu gostaria que você aceitasse a proposta de Deus para a sua vida. Amém. Orar é pedir. Orar é pedir. Mas além de orar, tem os rogos. E rogar é pedir insistentemente, pedir com uma determinada urgência. Existe também o clamar. Clamar é instar, é fazer exigências urgentes, gritar em alta voz, é bradar. Jeremias 33, versículo 3 diz: clama, ou seja, grita, brada a mim. Além de orar, de clamar, de rogar, a gente pode fazer súplicas a Deus. Súplicas é requerer, é um pedido de misericórdia. E além de orar, de rogar, de clamar, de suplicar, existe a petição. A petição é um pedido intenso, é uma solicitação que você faz a Deus. Eu gostaria nesta noite de chamar a sua atenção para o fato da intercessão. É um tipo de oração que a igreja faz. Nós costumamos orar muito pedindo para nós. Às vezes as nossas orações elas são egoístas e às vezes egocêntricas. Egoístas porque na maioria das vezes a gente pede só para nós. E egocêntrica porque a gente pede sempre para alguém que faz parte da nossa família, que faz parte do nosso rol de amizades. Mas a intercessão ela é extraordinária. Interceder é apelar em favor de alguém. Esse é um papel que a igreja deve exercer sem sombra de dúvidas. Interceder é mediar, é fazer mediação. Interceder é você se colocar no lugar de outro e pleitear, defender a causa do outro. Interceder é você levantar as mãos para Deus e dizer: Senhor, eu me coloco diante de Ti para lutar em favor de fulano. Eu estou aqui com a minha fé, minha insistência. Me coloco no lugar de fulano de tal para que ele possa ser abençoado. Interceder é alguém que com humildade, mas com ousadia, entra numa briga com Deus em favor de alguém. A intercessão ela pressupõe sofrer com os que sofrem e chorar com os que choram, tomando as dores dos outros como se fossem nossas. Meu Deus.
Era isso que a igreja primitiva exercia. A intercessão, ela reverte situações impossíveis. Abigail, em 1 Samuel, capítulo de número 25, livrou seu tolo marido Nabal da espada de Davi. Esther, em seu livro do capítulo 4, verso 5, ela intercedeu ao rei e livrou os judeus da armadilha de Amã. A igreja primitiva orou e Pedro foi solto milagrosamente da prisão. Se olharmos nas escrituras, todos os servos de Deus tiveram experiências com a oração. Abraão intercedeu pelos justos de Sodoma, Gênesis capítulo 18 fala-nos isso. Moisés intercedeu por Faraó para Deus matar as rãs, Êxodo capítulo 8, versículo de número 12. Moisés intercedeu pelos hebreus, Êxodo capítulo 32. Samuel intercedeu a Deus para que o povo fosse perdoado, 1 Samuel capítulo 7, verso 5. Davi intercedeu para que Deus redimisse a Israel, Salmo 25, versículo 22. Salomão intercedeu pedindo justiça pelo povo, 1 Reis capítulo 8, verso 30 a 36. Eliseu intercedeu pelo filho da mulher de Sunem, 2 Reis capítulo 4, verso 33. Ezequias intercedeu pelo povo, 2 Crônicas capítulo 30. Daniel intercedeu a Deus pedindo misericórdia pelo povo, Daniel capítulo 9. Jesus intercedeu pelos discípulos e por nós para que Deus os guardasse e nos guardasse, João capítulo 17. Estevão intercedeu pelos que lhe apedrejavam, Atos 7, versículo 60. Pedro e João intercederam para que os samaritanos recebessem o Espírito Santo, Atos dos Apóstolos capítulo 8. A igreja de Jerusalém intercedeu por Pedro na prisão de Herodes, Atos 12. Paulo intercedeu pedindo inteligência para os cristãos de Colossos, Colossenses capítulo de número 1. Epáfras intercedeu pelos cristãos de Colossos pedindo firmeza, Colossenses capítulo 4, verso 12. E Jesus, como sumo sacerdote, intercede por nós até hoje, capítulo de número 7, versículo de número 25. Aí você me pergunta, pastor, por que orar intercessoriamente? Por que eu devo orar intercessoriamente? Por que eu devo fazer intercessões? Porque a oração intercessória, ela nos é ordenada. 1 Timóteo capítulo de número 2. Porque a oração intercessória, ela sara. Lembra de Tiago capítulo 5? Chame os presbíteros da igreja, unja-o com óleo, e a oração da fé sarará o doente. Por quem eu devo orar? Apenas pelos doentes? Não. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, a Bíblia manda a gente orar por todos os homens. O texto diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações intercessórias e ações de graças por todos os homens. Mas não devemos apenas orar por todos os homens, devemos orar por todos que ocupam posições de autoridade. 1 Timóteo capítulo de número 2 diz assim: pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Esse texto aqui é um texto propício para que a igreja entenda que é um ofício nosso, tá, de orarmos principalmente pela nossa nação, por aqueles que detêm autoridades, que têm cargos que são iminências. E o Brasil está precisando muito da oração da igreja. A verdade é que nós não vivemos um avivamento nacional, nós vivemos focos de avivamento em determinadas comunidades. Por exemplo, vocês aqui têm um pastor que é amante da palavra, que se preocupa com as ovelhas, que está ganhando vidas. Isso é avivamento. A gente pentecostal interpreta muito o avivamento como reteté, mistério, isso aqui, fala língua e tal. Essas coisas são reações do poder de Deus. O crente avivado é o crente que perdoa, que ama, que ganha almas. Esses são os crentes avivados. E a igreja
igreja no Brasil, eu falo da igreja num todo, a igreja não está vivendo esse avivamento. Existem esses focos de avivamento, como por exemplo está acontecendo, não quero ser redundante, mas está acontecendo aqui na Igreja Batista Palavra Viva. Mas o certo é que quando a gente olha para esta corrupção generalizada, para tantos assassinatos, a cada 7 minutos que passa, uma pessoa é assassinada no Brasil. Se a igreja estivesse orando, isso não estaria assim. Eu me lembro que no tempo de Jonathan Edwards, de John Wesley, de Jerônimo Savonarola, no tempo desse povo, a pregação desses indivíduos eram tão poderosas, mas tão poderosas, que o povo tinha vergonha de andar e olhar para cima. Disse que todas as literaturas pornográficas eram colocadas nas praças das cidades da Europa e ateada fogos nessas revistas, porque o povo abandonava os seus vícios e se tornavam santos a serviço de Deus. Nós não estamos vendo isso no Brasil, porque está faltando oração por parte da igreja. Um detalhe importante é que nós não devemos só orar por todos os homens, e nem tampouco por todos os que ocupam posições de autoridade. A Bíblia manda a gente orar por todos os ministros. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 11. Ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças ao nosso respeito. Esses ministros aqui estão falando desses homens, pastores, bispos, apóstolos, enfim. Mas a Bíblia não manda apenas a gente orar por todos os homens, por todos que ocupam posições de autoridade, por todos os ministros. A Bíblia manda a gente orar por toda a igreja num todo. Fale para o seu irmão aí, ore pela igreja no Brasil e no mundo. Mas não é apenas por todos os homens, por todos que ocupam posições de autoridade, por todos os ministros, por toda a igreja num todo. A Bíblia manda a gente orar por todos os santos, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica do Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Efésios capítulo 6, versículo 18. Fale para o seu irmão, você tem que orar por mim. Fale para ele. Mas não apenas por todos os homens, por todos que ocupam posições de autoridade, por todos os ministros, por toda a igreja no todo, por todos os santos. A Bíblia manda a gente orar até mesmo pelo nosso patrão. Ore pelo seu patrão. A Bíblia vai falar isso no livro de Gênesis capítulo 24, versículos 12 a 14. É de lá que você tira o seu pão de cada dia. Tem gente que diz, eu não respeito o patrão, eu respeito a Deus. É tolo. O patrão vai mandar você embora, e depois você vai dizer que foi Satanás, e não é Satanás, é a tolice, porque a Bíblia manda a gente honrar aqueles que estão acima de nós. Mas a Bíblia não manda a gente orar apenas por todos os homens, por todos que ocupam posições de autoridade, por todos os ministros, por toda a igreja num todo, por todos os santos, pelos patrões. A Bíblia manda a gente também orar pelos empregados. Lucas capítulo 7, versículos 2 e 3. E além da Bíblia mandar a gente orar por todos os homens, por todos que ocupam posições de autoridade, por todos os ministros, por toda a igreja num todo, por todos os santos, pelos patrões, pelos empregados, a Bíblia manda a gente orar pelas crianças. Mateus capítulo 15, versículo 22. Um motivo de todos nós estarmos orando, porque as crianças estão sendo vítima dessa ideologia de gênero, de tudo que não presta, dessa escola com partido, desse marxismo, desse esquerdismo que está invadindo todo mundo. E a igreja precisa se posicionar, a igreja precisa orar. E eu vou dizer uma coisa, queridos, eles estão mexendo numa coisa que não é para mexer, porque se tem uma coisa que Deus tem ciúme, chama-se criança. A Bíblia fala em alguns textos sobre crianças. Da boca da criança sai um perfeito louvor. Deixai vir a mim nas criancinhas. A Bíblia manda a gente até ser como criança. Só que o texto da Bíblia em Salmos diz que aquele que cava uma cova, nela cairá. E esses indivíduos impiedosos que querem frustrar as próximas gerações, eu queria pedir a você encarecidamente que quando você dobrasse o seu joelho, por favor, lembre-se de orar pelas crianças, principalmente as suas crianças na sua casa. A Bíblia não manda
manda a gente só orar por todos os homens, por todos que ocupam posições de autoridade, por todos os ministros, por toda a igreja num todo, por todos os santos, pelos patrões, pelos empregados, pelas crianças. A Bíblia manda a gente orar pelos nossos compatriotas, mas não apenas por todos os homens, por todos que ocupam posições de autoridade, por todos os ministros, por toda a igreja como num todo, por todos os santos, pelos patrões, pelos empregados, pelas crianças, pelos nossos compatriotas. A Bíblia manda a gente orar também pelos enfermos. Ore pelos enfermos. Tiago capítulo 5, versículo 14. Mas não apenas por todos os homens, por todos que ocupam posições de autoridade, por todos os ministros, por toda a igreja como num todo, por todos os santos, pelos patrões, pelos empregados, pelas crianças, pelos nossos compatriotas, pelos enfermos. A Bíblia manda a gente orar por aqueles que nos perseguem. Isso é que é difícil, irmão, porque tem gente que me persegue e me bate cada tipo de pensamento, que eu tenho que clamar o sangue de Jesus. Aí Jesus, pelo Espírito, me lembra: orem por aqueles que te perseguem. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos. É muito fácil amar quem a gente ama. Agora, difícil é você amar a pessoa que quer o teu mal. E Jesus está dizendo: ame. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que, pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Mas não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Fale para o seu irmão: ore pelos seus inimigos. Mas a Bíblia não manda a gente orar só por todos os homens, por todos que ocupam posições de autoridade, por todos os ministros, por toda a igreja num todo, por todos os santos, pelos patrões, pelos empregados, pelas crianças, pelos nossos compatriotas, pelos enfermos, pelos que nos perseguem. A Bíblia também manda a gente orar por aqueles que mostram ter inveja de nós. Ore por aqueles que têm inveja de você. A inveja é o sentimento mais medíocre que um ser humano pode ter, porque inveja não é a pessoa querer o que você tem. A inveja é a pessoa querer que você não tenha. O sentimento da inveja é a pessoa olhar para você e você não ter aquilo que você tem. Ele quer ver você na miséria. Se você observar um detalhe, Jesus, ele não ensinou os discípulos a cantar. Jesus não ensinou os discípulos a pregar. Jesus não reuniu seus discípulos para ensiná-los a tocar instrumento. Jesus não ensinou os discípulos a evangelizar. Jesus ensinou os discípulos apenas a orar. Os discípulos, o texto diz em Lucas capítulo 11, versículo 1: e aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Assim Jesus os ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus, ore comigo, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Então, você reparou o que você está dizendo? Perdoa as nossas ofensas, assim porque Deus, ele só perdoa a mim à medida que eu perdoo, na medida que eu perdoo aquele que me ofendeu. Perdoa-me como eu tenho perdoado aquele que me ofendeu. E não me deixe cair em tentação, livra-me do mal, pois teu é o reino. Três propriedades peculiares de Deus: o reino, o poder e a glória. Essas três propriedades ele não dá para ninguém. O reino, você faz parte do reino. O poder, ele pode até nos otorgar, mas o poder é dele. E a glória, a ele não dá a ninguém.
ligado ao ministério de Jesus. Ele orou pelos seus discípulos em João 17. Ele ora por nós. Além de orar, ele advoga por nós. Isso mesmo, ele é quem nos advoga. Existe uma linguagem técnica dentro da teologia, principalmente dentro da escatologia, que fala que Satanás ele tem acesso a Deus. Acesso a Deus dentro daquilo que se chama tecnicamente de sala da justiça. É o lugar da acusação. O diabo só nos acusa diante de Deus quando damos legalidade para ele. Se você peca, se eu peco, eu dou uma legalidade para Satanás me acusar diante de Deus, o Pai. Há quem diga que não existe essa sala da justiça, esse nome técnico, esse lugar de acusação. Há quem diga que a acusação de Satanás, ela é feita na consciência do ser humano. E você percebe que qualquer coisa que você faz de errado, até uma palavra que você xinga, a sua consciência de imediato, ela lhe acusa. Tem gente que não está nem aí porque comprou sua própria consciência. A Bíblia diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A iniquidade é a ausência de lei. O indivíduo compra a sua consciência. Ele já não tem o poder de discernir, de sentir mesmo aquilo que ele faz de errado. Mas a consciência é ela quem nos sinaliza. Diz que um certo fazendeiro estava nos Estados Unidos assistindo televisão no Texas, e o seu cachorro começou a latir. Ele saiu para o lado de fora e não viu nada, e chutou o cachorro. Ele entrou para dentro de casa, deitou-se no sofá, e quando ele estava deitado no sofá, o cachorro volta a latir. E ele sai para o lado de fora, dá uma olhada, como não viu nada, ele reclama com o cachorro que estava um pouco distante. O cachorro curvou a cabeça e saiu de diante do seu dono, voltando ele para dentro de casa. Ele deita novamente no sofá, e o cachorro intensamente volta a latir. E o cachorro já estava na porta de entrada. Ele sai, olha para o cachorro, não viu ninguém, pegou a espingarda dele, deu um tiro no cachorro e o matou. Ele entra para dentro de casa, deita no sofá. Quando ele está deitado, manuseando o controle remoto, entram 3 ladrões dentro da casa dele. O cachorro estava avisando para ele que tinha algo de errado. Assim é a nossa consciência. Você sabe quando você faz algo de errado. A sua consciência diz quando você erra. E a sua consciência, ela não só te acusa, mas a tua consciência também te justifica. Porque se alguém disser que você fez alguma coisa e a sua consciência viu que você não fez, a sua consciência também te justifica diante do Pai, e o Pai te justificará diante dos homens. Eu me lembro que quando Jó estava passando por aquela situação difícil na sua vida, ele olhou para Deus no capítulo de número 9, versículo 33 do seu livro, e ele faz uma oração atrevida para Deus. Ele convida a Deus para um julgamento, e ele diz estas palavras para Deus: Senhor, não existe um juiz entre eu e ti para julgar a nossa causa. Não existe alguém que possa estar entre eu e o Senhor para julgar a minha causa, porque pelo que eu sei, segundo a minha consciência, eu estou sofrendo sem ter feito nada. O juiz que Jó queria, o árbitro que Jó queria, não existia naquele tempo de forma física. Esse árbitro existia, mas no seio do Pai, porque o árbitro que Jó queria era Cristo. E Deus, quando ouve isso de Jó, Deus não lhe diz absolutamente nada. Você vai ler no capítulo de número 9, a partir do verso 33, que Deus não vai lhe responder, porque o árbitro que Jó queria existia no seio do Pai. Não havia nascido de mulher, não havia tabernaculado, não havia encarnado ainda. Agora vocês lembram quando no capítulo de número 22 do Evangelho segundo escreveu Lucas, um dia Jesus olhou para os discípulos e disse: Pedro, Simão, Satanás me pediu para cirandar na vida de vocês como trigo. Você sabe o que é que Jesus está dizendo para Pedro? Ele está dizendo para Pedro: Satanás pediu para cirandar você, assim como ele cirandou a vida de Jó. Você lembra o que foi que Satanás fez com Jó com a permissão de Deus? Porque Deus não faz, Satanás não faz absolutamente nada se Deus não permitir. Às vezes a gente diz assim: eu estou enfermo. Satanás colocou
enfermidade, Satanás bateu o meu carro, Satanás furou o pneu do meu carro, Satanás fez isso, Satanás fez aquilo, e a gente acaba glorificando a Satanás quando atribuímos a ele algo que foi Deus quem fez. Pastor Denilson, eu não entendi. Quem foi que matou os filhos de Jó? Se a gente olhar dentro do ponto de vista lógico, foi Satanás. Quem foi que arrebentou com tudo de Jó? Matou os camelos e incendiou o campo. Quem foi? Satanás. Quem foi que colocou enfermidade em Jó? Satanás. Só que para Jó não foi Satanás. Porque para Satanás fazer tudo o que fez com Jó, foi preciso Deus dizer: vá. Foi por isso que Jó disse: o Senhor me deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E quando Jesus diz para Pedro: Pedro, Satanás está querendo cirandar. E você sabe o que é cirandar como trigo? É fazer o trigo passar naqueles buraquinhos da peneira. Jesus está dizendo: olha Pedro, Satanás quer passar vocês na peneira, quer fazer igual ele fez com Jó, na permissão do meu pai. E você lembra que Jó pediu o árbitro para que julgasse, e Jó não teve, mas vocês têm. Vocês têm a mim, porque eu orei, roguei, intercedi ao Pai e disse não. Então você tem um advogado, meu irmão. Tem coisas que Satanás vem nos acusar, e você está aqui orando, arrependido, e sabe o que é que acontece? Ele levanta e diz: eu protesto, meritíssimo. Eu protesto, meritíssimo. E quando ele protesta, aí vem o perdão de Deus, vem a graça de Deus, vem a misericórdia de Deus. Você não está aqui porque você é bonzinho, não. Você está aqui por graça, amor e misericórdia. Pegue na mão de alguém aí, fale para o seu irmão: é tempo de orar. Fale para ele. Jesus, ele ora desde o tempo em que ele esteve aqui. E quando ele foi assunto aos céus, ele rogou ao Pai pedindo o Espírito Santo para nós. João 14, versículo de número 16 vai dizer: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. A palavra outro, fala comigo, outro, é uma palavra grega chamada de paráclito. É alguém chamado para ficar ao lado de outro, para ajudar, fortalecer. Jesus, quando diz eu rogarei ao Pai, outro, Jesus está dizendo: virá um igual a mim. O Espírito Santo é como eu, ele vai ajudar vocês, ele vai fortalecer vocês, ele vai aconselhar vocês, ele prestará socorro a vocês, ele advogará por vocês, ele será um aliado e amigo de vocês. Glória a Deus. Fale para alguém aí: você não está sozinho. O Espírito Santo veio, pastor. O que é que ele faz além de tudo isso que o Senhor falou? Diga: ele habita em mim, ele me santifica, ele me protege, ele me consola e ele glorifica Cristo em mim. Você está pensando que esse glória a Deus que você dá porque sente a presença